de novo a mesma coisa. Eu fico assim, gente, é um ciclo vicioso que a gente só vai passando, mudando de geração em geração. É o que eu costumo dizer quanto ao racismo. O racismo, o preconceito, nós somos racistas e nós somos produtores e reprodutores de preconceitos e racismo. Isso é porque nós aprendemos assim, ensinamos assim para os nossos filhos e netos. Né? Então é um círculo vicioso. E as coisas no Brasil, ele tende a se naturalizar. Muita coisa a gente já naturalizou, entendeu? Então, por isso a gente continua. E como diz Bel Prioli, quando ela fala, não basta eu não ser racista, tenho que ser antirracista hoje. Fala, tropinha! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Fortalecer. Hoje estamos com uma convidada incrível, que é a Andréia Pitti, guia turística aqui em Vassouras, pós-graduada ou graduada em História? Sou pós-graduada em História da África Indígena e Afro-Brasileira. Gente, eu acho o máximo. Seja bem-vinda ao Pode Fortalecer. Pitti, obrigada por aceitar o meu convite de estar aqui. E fala um pouco. É um prazer imenso estar aqui com você, né? Nesse podcast maravilhoso e contar um pouco mais da nossa história, né? Também acho. E antes da gente começar, eu queria agradecer imensamente a CPP Casa. Gente, saca só esse cenário. Tanto as mesas, sofá, poltrona, estante, diretamente da CPP Casa. Então, assim, se você está precisando renovar a sua casa, comprar móveis novos ou material de construção para reformar a casa, na CPP você encontra, além de ela entregar para todo o Brasil. Então, não importa onde você esteja. E também não posso deixar de lado o nosso queridinho Bliss Hotel. Gente, o Bliss Hotel é nosso parceiro desde a primeira temporada. É um hotel 5 estrelas aqui em Vassouras. Café da manhã é padrão Bliss Hotel. É café da manhã incrível. Tipo assim, eu não tenho nem palavras, mas tem de tudo. Não vai te faltar nada nesse café da manhã e fora, que é muito gostoso. E também lá tem piscina, sauna, os quartos são megas confortáveis, de qualidade. Então, assim, já fica aí a dica, tanto para vassourense quanto para gente de fora. Se tiver uma chance de tirar um dia relax, vá no Bliss Hotel, tá bom? E agora vamos começar, né, Pitti? Como eu já disse nos bastidores, muita gente te conhece. Então, vamos mostrar para aquelas pessoas que ainda não sabem quem você é, né, Pitti? Como você faz a diferença aqui na cidade, trazendo, né, mais informação até para vassourense que não sabe muitas coisas. Eu sou uma delas até. Provavelmente vai ter coisa que você vai contar de Vassouras que eu vou falar, nossa, sério? Realmente, Vassouras é uma cidade esplendorosa, maravilhosa, né? Uma cidade que viveu todo o esplendor do café no século XIX, que 80% do café que era consumido no mundo saía daqui, do Vale do Paraíba Fluminense, aqui do Vale do Café, tendo Vassouras e Valença como as duas cidades principais desse período, né? Então, Vassouras é uma cidade riquíssima, que ostentou toda essa riqueza, esse poder no século XIX. Mas tudo isso se deve à custa dos nossos irmãos que aqui foram escravizados, né? E como você estava dizendo, né, para mim me apresentar, para quem não me conhece, né, eu sou Andréia Pitti, sou filha do meu pai, ele era padeiro e minha mãe doméstica, e eu comecei com um curso de guia turístico mirim quando eu tinha 14 anos. Olha. Era um curso do Recriança, da Prefeitura da cidade do IFAM. Era um curso para crianças da periferia da cidade, né? E eu fui a única pessoa que deu continuidade ao turismo partindo desse curso. Eram 19 alunos e só eu fiquei nessa área até hoje. Esse curso, ele veio gerar em mim o sentido de pertencimento, de salvaguarda. Eu consegui olhar Vassouras de uma forma diferente. Nesse período, esse despertar veio ainda menina, quando eu tinha 14 anos nesse curso. Esse curso foi quase um ano. Quando eu fiz mais ou menos 15 anos, eu finalizei esse curso. E aconteceu no Museu Casa da Era durante todo o período do curso. Foi fantástico, foi maravilhoso. Nós tivemos os melhores professores. E todo o curso de
turismo, que foi aparecendo a partir daí, eu fui fazendo, né? Grana não tinha para pagar. Então, os cursos que apareciam de graça, a gente foi fazendo. Fiz da Marque Apoio, da Turigio. E aí, meu sonho era fazer faculdade um dia. Eu tinha esse sonho de fazer faculdade. Queria fazer história. Eu sou apaixonada por história. Tinha uma professora que influenciou muito a minha vida, que foi a professora Elza, que era uma professora de história que eu tive, que era fantástica. E aí eu falei assim, um dia eu vou fazer história. Mas eu já era guia de turismo. Aí eu tentei fazer história, fiz gestão cultural e políticas públicas na UERJ, Maracanã. Consegui fazer durante 3 anos. Aí depois eu fiz na Universidade de Vassouras hoje, né, que era a USS, é a Universidade Severino Sombra, e lá eu fiz turismo na formação. Aí sou turismóloga de formação e sou pós-graduada em História da África Indígena e Afro-Brasileira. Foi a terceira, mas você conseguiu realizar. Não é? Porque o que mais mexia comigo eram as minhas raízes latentes. Eu queria saber do meu povo, eu queria saber de minha ancestralidade. Porém, né, eu achei que fazendo o curso de História na faculdade a gente conseguia alcançar isso. Sim. Mas depois que eu fui perceber que isso aí ia vir mesmo com coisas específica, que foi onde aí eu me inscrevi, passou-se muito tempo até que conseguimos então fechar a turma nesse sentido, e foi maravilhoso, né? Sensacional. E eu sou a primeira da minha família a ter formação superior, porque eu venho de mãe doméstica e de pai padeiro, né? Que eu tenho orgulho grandemente. Mas rala, trabalha muito. Muito, muito. E eles tinham até a 3ª série do primário, né? Então, assim, é uma realização quando a gente chega lá, né? Com certeza, e parabéns por isso. E, Pete, assim, qual sua ligação pessoal aqui com Vassouras? Porque, por exemplo, a Vassouras é muito importante em todos os sentidos, né? Sim, foi uma cidade, assim como eu falei, sensacional, muito importante. E a ligação é essa que eu falei, que foi gerada em mim lá no passado, com esse curso de guia turístico mirim, esse sentido de pertencimento, coisa que muitas vezes, o que acontece? Foi aquilo que você falou, eu sou daqui de Vassouras e muitas das vezes não conheço a minha história, né? E isso não é uma coisa que é só com você, mas é com muitas pessoas. Muita gente nasceu, cresceu, foi criado aqui a vida inteira e não conhece a sua própria história, não conhece a história da cidade. Porque Vassouras, às vezes, ela passa a ser o quintal do vizinho não é sempre mais verde? Às vezes você passa por Vassouras e não consegue ver a beleza que o cerca, né? Esse patrimônio histórico que nós temos aqui, sensacional. A salvaguarda desse patrimônio é importantíssimo para a manutenção da história do Brasil, da história do mundo, né? Da nossa história. E poucos valorizam, porque às vezes faz parte do cotidiano deles. Sabe, aquela rotina, sabe, de ir para o trabalho, volta do trabalho, leva a criança para a escola, passa ali todo santo dia, mas nunca parou para olhar. E nunca teve um despertar para olhar aquela beleza ali do entorno. Eu tenho amiga a valorização desse patrimônio. Casa da Era. Eu fico assim. E pode, isso pode acontecer, não pode acontecer, né? Nossa. Casa da Era, gente, é um lugar que é imperdível, a gente nunca pode deixar de visitar. Mas sabe o que acontece com o vassourense? Ele só sai de casa quando chega um parente de fora e fala o que tem para o que a cidade tem para a gente fazer. Aí que o vassourense vai falar assim, peraí, vou te levar lá no Museu Casa da Era. Aí que ele vai conhecer alguma coisa também. As fazendas nem digo. As fazendas, então, ficam mais distante ainda, longe disso, Sim, né? Sim, eu já fui em algumas, mas eu confesso que eu não fui em todas. E tem muitas que eu tenho até muita vontade de conhecer, mas eu ainda, só não fui, sabe? Gente, eu moro aqui. Mas é assim mesmo que acontece. E isso é de praxe. Mas as pessoas, a gente precisa realmente despertar nessas pessoas da cidade a vontade de conhecer a sua história, a importância dessa cidade, a importância histórica dessa cidade para o mundo, para o Brasil, né? E aí eles vão começar a ver a cidade de uma forma um pouco mais diferente, né? Temos que trazer esse sentido de pertencimento, esse despertar. Tudo de bom. E é isso que eu quero, até para mim mesma, sabe? Eu valorizo muito Vassouras. Eu vejo o potencial gigante aqui. Já soube que aqui já foi um grande centro,
Real, mas assim, hoje em dia eu ainda fico meio assim, porque eu acho que as pessoas estão presas ainda no passado, tipo, no tradicionalismo de uma vida que já é padronizada, que aquilo é aquilo. E aí quando surge um ou outro que vai tentando tirar do eixo, tipo, não é que não seja bem visto, mas é muito mais difícil você passar uma concepção de uma ideia, de algo diferente para pessoas que já aceitaram que a vida é assim e seguem nisso. E até aí, como é que você, como guia turística, consegue passar essa ideia para outras pessoas? E não só a ideia, né, de aceitação e de pertencimento, mas de que Vassouras ela deveria ser mais valorizada pelo nível de potencial que ela tem, que ela possa ser, né? Verdade. E isso daí é muito difícil você trabalhar isso. Mas uma forma que eu acredito que é um processo de mudança, porque eu acredito que só o conhecimento nos liberta de muitos paradigmas. E é só através do conhecimento e da educação que a gente vai conseguir desconstruir para construir. Que a gente vai conseguir a esse processo de transformação. Então, eu acredito que é nas escolas, onde eu trabalho a criança vai levar para casa e vai trazer esse despertar para os pais, né? Porque olha, já aconteceu, experiência minha, assim, em particular, já aconteceu comigo, porque eu faço trabalho em muitas escolas, né, como voluntária, eu vou em muitas escolas contar a história da Mariana Crioula, contar a minha história pessoal, né, trazer esse despertar, levar conhecimento de nossa ancestralidade para todas essas crianças também. E aí, muitas das vezes, já aconteceu comigo de eu estar lá na Câmara, né, no CAT, que é o lugar que eu trabalho, né, e aí uma criança chegar e levar os pais para me conhecer, entendeu? Aí, então, assim, isso vai... Olha só, a criança levou essa curiosidade até seus pais, que conseguiu levar eles até um equipamento turístico da cidade, um patrimônio histórico da cidade. Então, a criança despertou nesses pais, através do conhecimento que eles tiveram, da experiência e da vivência que eles tiveram, para levar esse pai a conhecer um pouco mais da sua cidade. Olha só como é que isso, né? Como que é uma coisa que vai levando a outra, né? Eu costumo dizer que é de gota em gota que o oceano se forma. Isso é bom. Demora, mas mas chega, é assim, né? Que é trabalhado, né? A água enche. E é interessante, né? Porque realmente muitas coisas não é que estejam já perdidas nessa geração, mas que muitas coisas a próxima geração que vai nos salvar no sentido de cabeça, de mente aberta, né? Porque tem muita coisa que agora, supondo, né? Porque eu acho que é sempre válido mudar, tá, gente? Não importa se você já tá na beira da morte, dá pra mudar. Eu sou dessa Enquanto concepção. a vida é esperança. Eu acredito nisso. Eu também. Mas tentando ser justa com, vamos supor, com uma pessoa muito mais velha que foi criada no conceito e tal... o que pode salvar elas ainda ou não, né? É uma criança, é um jovem, né? Que mostra um outro ponto de vista. Olhar, né? Que é bem difícil, né? Assim, fazer entender, compreender. Tem coisas que são óbvias, mas não são óbvias, sabe? Verdade. O que mais tem. Igual Vassouras. Vassouras é palco de boa parte da história do Brasil. Aqui, Vassouras é um espaço de memória. Quando você está andando no centro histórico da cidade, ali aconteceu muitas coisas no século XIX, né? Ostentou esse poder, essa riqueza, né? Mas aqui ainda tem a visão eurocêntrica, né? Essa visão eurocêntrica que a gente tem no Brasil inteiro, né? Que a gente tem em quase todos os lugares. Então, eu comecei, como guia, eu queria trazer a história de uma forma diferente. Mexer com a história de uma forma diferente. Por isso, eu resolvi me caracterizar de Mariana Crioula, que foi uma negra líder de uma insurreição negra, onde ela liderou mais de 400 escravizados em fuga. Inclusive, ela foi à frente de batalha gritando morrer sim, mas render não. E ela preferia a morte do que viver escravizada, mostrando que aquela luta pela liberdade eterniza o homem, não é verdade? Hoje, a Mariana Crioula e Manel Congo são os primeiros heróis negros do estado do Rio de Janeiro. E segundo do Brasil, que o primeiro foi Zumbi dos Palmares.
né? E aí eu resolvo então me caracterizar de Mariana Crioula para dar visibilidade a essa mulher negra e líder que nós tivemos aqui no século XIX, para trazer um ponto de vista diferente, uma visão diferente, a visão já existente, que é a visão eurocêntrica. Arrasou, sinceramente. E aproveitando que a gente está falando da Mariana Crioula, eu soube, né? Não só soube, como eu vi, que você interpretou ela num curta-metragem no Festival de Cinema de Vassouras. Né? Você teve um curta-metragem, foi exibido no festival. E eu quero saber como que foi interpretar um papel tão importante, por mais que você já faça isso todo dia, né? Porque pelas características... Na verdade, o curta... Esse curta-metragem que nós fizemos, que ficou maravilhoso, né? Eu assisti, arrepio. Eu gostei muito. Mas era um trabalho que eu já vinha trabalhando, como eu falei, há 28 anos eu me caracterizo de Mariana Crioula. Na verdade, eu não interpretei a Mariana Crioula no curta. Você foi você. Entendeu? O nome do curta chama-se Crioula. Porque algumas narrativas que eu trago, por exemplo, as narrativas da Mariana Crioula para um turismo antirracista. Essa é a minha intenção. Sim. E aí eu costumo trazer algumas histórias, algumas narrativas e a forma que eu conto a história, entendeu? E eu utilizo a Mariana Crioula como personagem, para dar visibilidade a essa mulher negra e líder, como eu acabei de dizer. E aí, o que acontece? Uma vez eu fui fazer uma apresentação na universidade, lá no centro de convenção da universidade. Era um evento, eu fui convidada para fazer uma apresentação. Aí, o reitor da universidade, que é uma pessoa maravilhosa, ele viu a apresentação e falou: Pete, a gente tinha que fazer um curta de um trecho da sua apresentação, porque ficou muito legal. Você aceita? Eu falei assim, logicamente que eu aceito, né? E aí ele pegou, então, me convidou para fazer esse curso, essa curta-metragem, que foi maravilhosa, né? Tivemos a ajuda aí de grandes profissionais, né? Bancado pela universidade. E aí nós conseguimos fazer esse trabalho bem bacana, que foi o Crioula, né? Trazendo algumas narrativas, um ponto de vista um pouco diferenciado da história, né? E lá eu pergunto o que significa ser crioula. Você é crioula? Você é crioula? Ora, veja, tem nariz de crioula, sorriso de crioula. Ora, veja, com certeza você é crioula, não é verdade? E o que significa ser crioulo? Crioulo significa que eu descendo de africanos, nascido fora do seu lugar de origem, né? Significa, né? Crioulo também é miscigenação na África, né? E os espanhóis nascidos na América também eram denominados de crioulos. O Brasil é um país de crioulo, não é isso? Eu concordo. Ora, veja. Toda a ancestralidade toda, eu acho que se baseia em ser crioulo mesmo, sabe? Porque eu acho que o nosso branco veio da Europa, porque se a gente fosse parar para pensar mesmo, o branco que é o intruso aqui. Ah, com certeza. Gente, não me cancelem. Não. Porque, gente, é muito difícil falar sobre cor, racismo, sobre lugar de fala. É porque eu quero muito representar muitas coisas, mas tem coisas que eu não posso simplesmente falar porque eu não passei por isso, né? Eu não sei o que é ser. E olha, para você ter uma noção, Vassoura, 70% da população no século XIX era escravizada. 30% eram homens livres. Imagina o contingente de homens e mulheres escravizados que a gente tinha aqui no Vale, né? Aqui em Vassouras, precisamente. 1 milhão de negros que foram escravizados entraram pelo cais do Valongo, né? Ali no centro, na zona portuária do Rio de Janeiro. 1 milhão, mas totalizando a quase 6 milhões de negros entrando no Brasil e sendo escravizados aqui. Então, gente, agora, aqui não eram os índios, os povos originários, os donos da terra?
Não foram os imigrantes que pipocaram de toda parte do mundo e acharam no Brasil um bom lugar para viver, mas foram os africanos que vieram em grande quantidade construir e erguer a nossa história. Pois sem esses nossos irmãos que aqui foram escravizados, não havera de ter tamanha riqueza constituída nesse país. E eu não digo só a riqueza econômica gerada à custa dessa mão de obra, mas eu digo a riqueza ainda maior que a riqueza cultural, histórica, étnica, que fora deixada como herança, como legado desses nossos irmãos que aqui foram escravizados. Por isso que eu digo, salve, salve essa diversidade que existe no Brasil. Justo. Até arrepiei, tá, gente? Porque, ó, e esse é um tema muito importante, ainda bem que você tá aqui para falar sobre, sabia? Que a gente esquece muitas coisas, né? Porque, né, vai passando o tempo, vai passando e a gente acaba não valorizando quem realmente merece ser valorizado, né? É verdade. Vamos dizer. Antes da gente continuar nosso bate-papo, vamos puxar um quadro para dar aquela descontraída. Ora, veja. Meus amores, esse é o quadro História Maluca. Ah, é. O História Maluca é esse aqui. Eu já ia pegar outro. Ó, Pete, você entendeu? É só criar uma história, tirar a palavra e colocar a palavra dentro da história. Você pode inventar o que você quiser. Pode ser até em primeira pessoa, se você quiser falar eu estava. Tá. Então, pegar um papelzinho. É. Ora, veja, estava passeando por um lugar, de repente, escutei uma bateria e aí eu fui buscando o som, a sonorização que foi nos levando, nos guiando, até chegar a um lugar fantástico. Você é foda. Poxa. E aí, esse som foi me guiando, vou falar em primeira pessoa, né? Foi me guiando para um local onde as pessoas se encontravam para conversar e tinha um cantinho onde elas podiam fazer a sua unha. Ora, veja, mas que maravilha! Também estava nesse cantinho fazendo as unhas. E você não imagina que próximo àquele espaço tinha uma floresta maravilhosa. Tinha árvores de todo tipo, inclusive vou te dizer que tinha uma árvore específica que era, ora, veja, a árvore do esquecimento, a árvore da ancestralidade. Que era um baobá. E sabe o que eu encontrei naquele baobá? Um tucano belíssimo, maravilhoso. Muito bom, cara. Ela é muito boa, gente. Hoje eu não supero ela, não. Poxa. É porque você vai para uma direção, aí a palavra me manda lá para outra direção. Né? Vamos lá. E aí, estava, né, empolgada já com os animais exóticos que o mundo tinha para me proporcionar. E perto dali também havia um mar. Então eu decidi chegar até o mar para ver quais animais poderia ser visível aos olhos nus. E aí, quando eu olho para a areia, para o mar, do nada, uma lula do mar aparece. E ela parece um pouco maior do que o normal e aquilo faz a gente ficar mais ainda apaixonada para ficar olhando para a Lula. E aí eu fiquei muito tempo ali olhando a Lula. Ora, veja, vamos ver. E nesse espaço encantador e mágico, sereno, de repente, apareceu algo assim fantástico. Um pônei. Que parecia mais um unicórnio, né? Que parecia algo assim de outro mundo. Ai, meu Deus. Já estou tentando misturar bem para ver se pelo menos vai na linha de raciocínio certo. Maravilha. Ai, meu Deus. E aí, esse pônei, eu fui me aproximando dele, né? Porque eu já estava em outro planeta, assim. Porque eu falei, gente, nunca imaginar que eu ia encontrar um pôneizinho aqui e tal. Aí eu fui chegando perto dele e percebi que ele carregava 2 potes de tinta.
E aí, eu perguntei, né? Não esperava uma resposta, mas eu perguntei, porra, cara, por que você tá carregando tinta? E aí, o pônei já saiu andando assim, tipo, me siga. E aí, eu fui seguindo o pônei até um lugar. Ora, até um lugar que encontraste um urso? Cara, mas esse urso era da pesada mesmo, né? Imagina, ali eu vi muitas abelhas, eu vi o mel e eu vi um urso maravilhoso por ali, por aqueles espaços. Realmente era uma floresta encantada. Tem muito animal. Tem muito animal, hein? Eu vou tirar mais uma, você tira mais uma e a gente... Fecha. E aí, esse urso tinha mel, amava mel, fui lá, já roubei um favo e tal. Roubei não, pedi permissão às abelhas pra comer. O meu ponto aqui é a produção. Você tá atrapalhando a minha história, cara. E aí, eu pedi permissão, né, pras abelhas pra eu catar um pouquinho de mel e tal. Comi, continuei por ali. O urso, ele não era agressivo, ele era de boa, então deu pra uma convivência sadia. E aí eu esperei o anoitecer para eu olhar para o céu e ver quais maravilhas que, né, à noite poderiam me trazer ali. E aí eu comecei a ver uma estrela cadente. Uma estrela cadente passou bem na hora que eu estava analisando o céu. E aí fiz um pedido. Imagino que pedido não tenha sido, não é verdade? Foi tanta mágica. Imagina esse pedido. E isso, eu creio, qual tenha sido esse pedido? Fiquei sabendo, a boca pequena, que em alguns lugares daquela floresta estava pegando fogo. E o pedido, tenho certeza, é para que esse fogo se apagasse, para que todos os animais se salvassem, para que toda a floresta permanecesse, para que a gente pudesse então ter qualidade de vida, o ar que nós respiramos a contento, não é verdade? Amei. Esse melhor desfecho de história que eu já tive. Ai, gente, amei. Até na história foi a salvação dos bichinhos, gente, pelo amor de Deus. A gente tem que olhar sempre para todos. Nossa, adorei. Muito bom. Você é boa, né? Com a dicção, contando histórias, imaginando, assim. Você tem uma coisa, tá? Quem não tem dinheiro conta história. Já me apropriei. Nossa, de Paulinho Gogó. Vai ter os dois, contando história e dinheiro. Pete, dando continuidade, qual é a história mais surpreendente ou pouco conhecida sobre vassouras que você compartilha nas suas tours? Então, o meu tour, eu trago essa visão diferenciada, né? Que é do afroturismo, turismo afrocentrado, né? Eu trago... Porque eu compartilho muito a cultura, a tradição, deixada como legado pelos nossos irmãos aqui escravizados. Eu quero mostrar porque a vida inteira o que você via falar dos negros que aqui foram escravizados era um negro humilhado, açoitado, sofrido, sabe? Escravizado. É só isso. É só isso. Que sentido de pertencimento isso vai ter para os meus filhos, para os meus netos? Que orgulho que vai trazer para eles? Aí eu resolvi trazer a força de resistência desse povo e mostrar que eles eram altamente articulados, inteligentes e aguerridos, né? E aí eu uso muito a cultura imaterial, a cultura de tradição, como o jongo, o maculelê, a capoeira. Então, assim, através dessas artes, através dessa cultura imaterial, a gente manda a mensagem que a gente quer mandar. Existia jongo de todo tipo, jongo de zombaria, saudade da terra natal, né? Aí tinha jongo de insurreição negra, porque o que é jongo? Jongo são palavras cifradas, são códigos que eram enviados através de mensagens, né? Jongo é pura resistência negra, é inspirado em Semba. Semba é umbigada em Angola, quando umbigo com umbigo se cumprimenta, rei. E quando eles rodam no jongo, está rodando contra tudo aquilo que era contrário ao seu querer e à sua vontade, né? Então, assim, mostra claramente a resistência do nosso povo.
O jongo de trabalho, ele era bem patchola. E o que é patchola? Lento, devagar. Eu sou obrigado a trabalhar, mas eu vou ritmar o meu tempo de trabalho. Então, estou mostrando a minha resistência também para isso. Então, em todas as formas de agir, de pensar, eram mensagens de resistência que era enviada, né? Sim. Eles eram muito mais inteligentes do que achavam, né? Não é? E aí, por isso que tinha jongo de zombaria, onde zombava do barão publicamente. Esse jongo né? é um jongo de arquivo público nacional. É um jongo que foi retirado das senzalas de Vassouras. Que ele fala assim, ó. Aimbaúbe a coroné, aimbaúbe a coroné, pra que tanto pau no mato, oicinha? Se a Imbaúbe é coroné, para que tanto pau no mato? Para que tanto coroné no mundo? Assim ele zombava dos senhores barões publicamente. E poucos entendiam o que eles estavam dizendo quando estavam julgando. Mas mesmo assim é bonito, né? É bonito demais. Bonito. É bonito demais para você ver, né? Essa resistência, para você ver como eles eram articulados, como eles eram inteligentes, não é? Sim. Então, assim, a cultura imaterial deixada como legado é um presente, né? Nosso, é um presente, sabe? É uma coisa muito bonita, muito grande que nossos ancestrais nos deixou com herança. Eu gosto muito de entender mais também e queria saber realmente, além do que só eles terem sido escravizados. Exato. Queria saber muito mais. A única coisa que eu fico meio assim, que quando eu vou nessas fazendas, principalmente na parte da senzala, cara, eu acho uma energia muito pesada, sabe? Uma coisa muito pesada e triste vem até mim e, assim, é sufocante. É uma coisa, assim, que eu não desejaria nem pro pior inimigo, sabe? Por isso que às vezes eu nem visito muito, por mais que eu tenha curiosidades. Mas devia visitar, sabe? Porque essa coisa do triste é triste. A nossa história, a história do mundo foi toda em cima disso. Sim. A história do mundo, não é a história do Brasil, é a história do mundo. E a gente tem essa parte muito triste da história do Brasil, mas como eu te falei no início do podcast, eu acredito que só o conhecimento nos liberta de muitos paradigmas. E é só através do conhecimento, né, da cultura, da história, né, só através da educação que a gente vai conseguir desconstruir para construir. E o que acontece? Por que essa tristeza? Como diz Bell Hooks, quando ela fala do compartilhamento da dor, essa dor lá do meu passado, de meus ancestrais, ecoa até hoje aqui dentro de mim. E assim, quando você chega numa senzala, que você vê objetos de tortura, que você vê a vida que os nossos ancestrais passaram, faz com que você queira lutar, continuar a luta dos meus antepassados. Porque a luta deles hoje é a minha luta. Porque as coisas não mudaram muita coisa. Parece muito tempo, mas foi ontem que foi abolida a escravidão no Brasil. Hoje mesmo eu estava falando com um grupo de São Paulo que eu estava trabalhando hoje, e a gente falou exatamente isso, porque em pleno século XX ainda tinha gente escravizada por aqui. Então, assim, a lei aconteceu, mas no papel. Uhum. Até isso acontecer, ainda foi veridicamente, ainda foi muito difícil. Outro dia mesmo nós vimos na televisão uma senhora, 79 anos, escravizada no seio de uma família. E isso é inadmissível. Isso não pode acontecer nunca mais. E por isso que eu digo para você que quando você conhece a sua história, quando seus filhos conhecem a sua história, conhece a história dos nossos povos, né, de ancestralidade, nunca mais vai permitir que uma pessoa escravize outra. Porque não tem justificativa para a escravidão. Isso é desumano demais. E o processo da vinda da Mãe África para cá foi um processo de desumanização. Eles queriam desumanizar. Por isso que tudo, desde a vinda lá da Mãe África até a chegada deles aqui no Brasil, foi só desumanizar, né?
Porque a primeira coisa, eles saem da manhã, foram arrancados da terra natal, da sua terra, onde ele conhecia tudo, jogado numa terra estranha, onde ele não conhecia a língua, não conhecia o território, não conhecia nada. E aqui eles foram escravizados. Foram trazidos naquele navio sujo, fedorento, cheio de ratos, onde não tinha água, não tinha comida o suficiente, a proliferação de doença era grande, né? Chega aqui no Brasil, eles ainda morrem de banzo. Banzo é saudade da terra natal, é sofrimento, é melancolia, tristeza, é depressão. É a doença que tem assolado o século XXI. A primeira coisa que vai fazer, quando eles chegam ali pela zona portuária, quando a Imperatriz chega no Brasil, eles colocam umas pedras em cima do Cais do Valongo e chama de Cais da Imperatriz, né? E isso por quê? Querendo apagar essa história, essa memória dos nossos irmãos chegando ali pelo Cais do Valongo. Aí eles vão para o armazém de engorda, onde Debré, ele coloca as seguintes palavras: corpus esquelético fedendo a óleo de rícino. O óleo de rícino era para dar viço na pele, porque a primeira coisa que vai acontecer com os nossos irmãos é retirar o nome deles de origem. Quando retira o nome deles de origem para colocar um nome típico aqui da América, quer tirar o que desses homens? Já tirou tudo. Tirar a identidade deles. Tirou tudo. Né? Aí, se não bastasse isso, eles vão ser leiloados e vendidos, fazendo deles o quê? Uma mercadoria, uma coisa, um objeto. E aí, se não bastasse isso tudo, vai ser exposto muitas das vezes em praça pública nu. Né? Quando expõe esse homem nu, quer tirar o que dele agora? Dignidade. Dignidade. Quer tirar a dignidade, o amor próprio, o pertencimento. Não é? Então, o processo todo é de desumanização. Ai, não tem nem o que falar, porque, olha, sinceramente, eu não entendo como aceitaram isso, sabe? De achar que outro ser humano é inferior por causa de cor, saca? Então, assim, por isso que eu falo, o óbvio às vezes não é óbvio. A gente tem que falar, a gente tem que ser dito. É verdade. Porque é umas coisas assim que a gente acha, não, isso aqui é óbvio, isso aqui todo mundo vai ver que é isso aqui. Mas não. Entendeu? O ser humano é de uma ignorância, gente. De uma ignorância que eu fico chocada, tá? E isso fica muito de aprendizado, porque a gente não... por isso aqui a gente já faz isso de novo com um outro tipo de coisa, entendeu? Verdade. Porque só vai mudar o local, assim. Essas reflexões a gente tem que trazer acerca dessa história para que a gente realmente não volte a errar nessas mesmas coisas, né? Os mesmos erros. É verdade. Isso é fato. Se você parar para observar na história, sempre tem um padrão que chega uma hora, nem sempre, tipo... Não na mesma coisa, na mesma tecla, né? Às vezes é em outra, mas tá errando de novo a mesma coisa. Eu fico assim, gente, é um ciclo vicioso que a gente só vai passando, mudando de geração em geração. É o que eu costumo dizer quanto ao racismo. O racismo, o preconceito, nós somos racistas e nós somos produtores e reprodutores de preconceitos e racismo. Isso é porque nós aprendemos assim, ensinamos assim para os nossos filhos e netos. Né? Então é um círculo vicioso e as coisas no Brasil ele tendem a se naturalizar. Muita coisa a gente já naturalizou, entendeu? Então por isso a gente continua. E como diz Bel Prioli, quando ela fala, não basta eu não ser racista, tenho que ser antirracista hoje. Né? É isso mesmo. Porque conforme você fala, além de eu estar pensando, eu tô refletindo também, gente. Eu tô tipo, isso é verdade. E nós temos que trazer reflexões acerca de uma história, acerca da nossa vida, do nosso cotidiano, porque é só a partir disso que a gente consegue a mudança. Sim. E a gente está muito atrasado nessa corrida. E eu sempre foco muito na comunicação, né? Porque eu acho que a comunicação e a empatia é o que pode mudar o mundo, assim, sabe? Porque quando você comunica, você sabe o que passa na cabeça do outro, na realidade do próximo. É verdade. Porque eu não posso ser você. Nem se eu me esforçasse muito, vivesse todo dia com você do seu lado, eu não sou você. Entendeu? Nunca será. Não tem como. Assim, cada um é único. Exatamente. Né? E aí a comunicação serve para isso, para eu tentar pelo menos chegar o mais próximo possível de tentar te compreender. E aí vem a empatia. Então a comunicação e a empatia, eu acho que é assim... A minha base, assim, do que eu acredito, acho que é a base que a humanidade deveria ter para depois começar o caráter, o respeito e tudo. Mas comunicação e empatia, assim, porque acho que a empatia já gera o respeito, já vem algumas coisas ali junto com a empatia, verdade. né?
É a base da vida, é o respeito. Não é? Né? Também acho. De todo esse assunto, vou puxar mais um quadro, tá, Pete? Tá ótimo, antes da gente continuar nosso bate-papo. Vamos sim. Gente, esse é um quadro, perguntas complexas para serem respondidas em apenas uma palavra. Então, assim, são perguntas assim, para você de casa também ficar reflexivo, tá? Pensando sobre, porque são perguntas muito interessantes. E aí, você tenta resumir uma palavra só para... Como podemos superar o egoísmo humano? O egoísmo? Egocentrismo? Como podemos superar o egoísmo humano? Eu creio que com amor. Amor. Essa é a palavra? É. O que é a origem da consciência? Não, qual é? Desculpa. Qual é a origem da consciência? Origem da consciência com respeito. O que é necessário para alcançar a paz interior? A paz interior. O que é necessário? Viver a vida. Viver. Também acho. O que significa ser moralmente correto? Moral. Para a gente ter moral, nós temos que ter... eu não sei qual é a palavra que se encaixe perfeitamente nisso. Talvez... Essa, como é muito legal, pode falar mais de uma palavra, eu permito. Uma palavra fica muito difícil, né? E são perguntas que você quer desenvolver, mas é foda. Mas assim, a moral, eu creio que é uma coisa... É igual uma palavra, temor. Entendeu? Se você tem temor a Deus, para mim, você tem moral. Porque você tem consciência daquilo que você está fazendo, né? Então, isso aí, uma coisa leva a outra. Sim. Eu creio que sim. Então, para mim, né? Esse é meu ponto de vista. Aqui não há julgamentos. Qual é o papel da arte na sociedade? Arte, encantamento, felicidade. Adoro. Amo arte. Como podemos reconciliar liberdade e responsabilidade? Conciliar? Como podemos? Eu já até falei, eu acho que com respeito. O respeito é a base da vida, é a base de tudo. Eu acho que conciliando a liberdade do próximo, do outro, a sua liberdade, né? Enfim, eu acho que o respeito é a base. Acho que a gente pode tudo desde que não ultrapasse o limite do próximo, sabe? Porque aí, a partir dali, queridos, já está errado. O que torna a vida significativa? O que torna a vida significativa? Eu creio que a gratidão, sabe? Nós temos que ser gratos todos os dias, todos os momentos, porque assim, a partir do momento que eu tive a oportunidade de levantar da minha cama e estar viva, é algo que é único, que só Deus pode nos dar. Então eu tenho que ser grata a cada amanhecer, que eu consegui olhar, que eu enxergo, que eu consigo tocar, que eu consigo ver toda a beleza, um sol que me aquece, o toque suave na minha pele, sabe? Na copa das árvores, eu acho que é isso. Ver as vidas no detalhe, A gente tem que ser grato a todo momento. E por último, qual é a chave para a evolução espiritual? A chave da evolução espiritual é tentar fazer o bem. Eu acho que você tem que haver uma entrega, empatia. Tem que se colocar no lugar do outro. A partir do momento quando você se coloca no lugar do outro, você entende melhor e você não julga tanto. Então é assim, eu acho que a empatia é se colocar mesmo no lugar do outro, porque aí flui. Também acho. Eu concordei com todas as respostas dela, gente. Normalmente eu concordo com os convidados porque esse é o momento que faz eles também refletirem e pensarem. Normalmente eles nunca erraram, assim. A gente não julga aqui.
Não tem resposta errada, tá, gente? Mas normalmente eles falam umas coisas que é real, é aquilo que, tipo, deveria acontecer, sabe? E se todo mundo sabe disso, eu queria que acontecesse agora. Não é? Não é? Detalhes da vida. Que a galera, pô, às vezes sabe em teoria, mas na prática... É verdade, é complicado. você sabia? É complicado. Isso é verdade. Às vezes a gente fala uma coisa tão simples, ser grato. Uma coisa tão simples, mas muitas das vezes a gente não consegue. Às vezes a gente vive reclamando, entendeu? A gente tem 1 milhão de motivos para agradecer, mas a gente às vezes prefere se apegar para reclamar. Sim. E reclamar não faz nada bem, né? Nossa, e antigamente eu reclamava bastante. E aí eu comecei a me moderar. Tipo, toda hora que eu via que eu tava reclamando muito, eu falava, nossa, gente, eu tô reclamando muito. Eu conversando comigo mesma, tá, gente? Aí eu, nossa, tô reclamando muito. Aí eu tentava parar. Aí eu via que eu ia voltar e eu parava. Aí agora, cara, eu quase nunca reclamo. Eu reclamo assim, do oceano, que aí já é de praxe, né? Uhum. Que aí eu reclamo assim, Thalita, né? Brincadeira, mas assim, eu quase nunca reclamo. Tento, pelo menos, né? Eu também. Eu tento seguir aí, entendeu? Sempre glorificando, agradecendo a Deus por cada momento, por cada instante, por cada oportunidade, porque é assim que a gente vai levando. E parece que a vida flui também, quando verdade. você realmente um dia deixa após acontecer. O outro, né? Exato. A gente tem que aprender a viver o hoje, o aqui e agora, porque o amanhã não nos pertence. Sim. Às Ele vezes a gente projeta ainda, muito lá pra frente e esquece de viver o aqui e o agora, que é a única coisa que você tem a certeza, né? Você pode viver 100 anos, como você pode viver 20, 30, 40, vai saber. Então a gente tem que aprender a viver o aqui e o agora. Vamos deixar que o futuro a Deus pertence. Isso é verdade, senão a gente só fica na projeção, né? De quem a gente quer ser. Fica vivendo um futuro que ainda não chegou para você vivê-lo, e o seu presente acaba sendo passado sem você vivê-lo. Não é, gente? Pô, fica aí a reflexão, gente, para vocês. Fiti, quais são as principais lições que você espera ensinar aos turistas sobre vassouras? Não só os turistas, tá? A todo mundo que você conversa, troca uma ideia. O que de lição você quer passar pra frente, fora tudo que a gente já falou? Que a gente já falou muita coisa aqui que dá pra ser lição, né? Essa lição que a gente quer passar é isso, a lição de luta, de resistência, né, da visibilidade a todos os nossos irmãos que aqui foram escravizados, que foram quem verdadeiramente ergueu e construiu a história do Brasil, uma valorização do nosso povo, né? Isso tudo é que eu quero que eles vejam, né? Porque, assim, eles chegam em Vassouras e vêem uma cidade maravilhosa, com uma arquitetura sensacional, mas os saberes, os sabores, o modo de fazer, quem trouxe tudo isso? Quem ergueu essas construções? Sim. Quem construiu aquele calçamento maravilhoso de pé de moleque que nós temos no centro histórico? Então, assim, são tantas coisas que tá ali, os nossos irmãos que aqui foram escravizados, mas mesmo assim eles continuam sendo invisibilizados. Ainda estão apagados dentro da sociedade. Por isso que às vezes a pessoa me olha assim, só me vem assim, acho que já me reconhece agora assim, né, como Mariana Crioula. E aí a gente ganha um ponto porque a gente já conseguiu trazer essa visibilidade para ela, para essa mulher. Sim. Negra e líder, trazendo essa força de resistência do nosso povo, de ancestralidade. Então isso toca de uma forma diferente, porque uma das experiências que eu tenho muito e constante é que quando às vezes eu canto um jongo, quando eu conto essa história, muitas das vezes a pessoa se emociona, né? Porque toca de uma forma diferente no coração dela e ela sai dali transformada, né? E eu costumo dizer, igual quando a gente passa lá no Memorial Manuel Congo, que lá era um dos símbolos do autoritarismo do Império, era o Pelourinho, deveria ser um lugar pesado por demais, que nem você diz, entre algumas fazendas, sente o peso mas o peso por quê? De tanto sofrimento enraizado naquele espaço. Lá no Memorial, quando eu passo lá, eu não sinto peso. Eu não sei se é a água que passa e vai limpando, vai renovando, né? Eu acredito em limpeza de energia. Eu também. Eu não sei se... Olha, porque muitas das vezes a morte era a libertação da alma, né?
E quando a gente começa a trazer essa força de resistência negra, a gente começa a trabalhar isso, dar visibilidade a isso, a gente começa a sarar uma ferida. Entendeu? Eu acredito que quando você tem uma ferida, ela só se cicatriza e se fecha se você limpar ela. Você tem que esfregar, você tem que lavar com sabão, água e sabão, não é? Esfregar ali em cima para que ela cicatrize. Sentir ela. Né? Para que ela cicatrize. E dessa mesma forma, eu creio que também é a nossa história. Também acho. Ela só vai cicatrizar quando a gente olhar lá de frente, quando a gente encarar essa história, quando a gente começar a tocar nela e falar dela e começar a limpar essa ferida. E isso vai começar a libertar. E o podcast está sempre aberto para você e para qualquer ser de Vassouras ou de fora que queira um espaço para tocar a ferida, abrir a ferida e explanar para o mundo, porque eu realmente quero ajudar do jeito que eu posso, né? Não sei ainda direito muito bem como, mas eu faço o que eu consigo no momento. E isso é muito importante, essa oportunidade da gente estar trazendo essa história aqui, dando visibilidade a isso, compartilhando isso, trazendo reflexões acerca dessa nossa história. Isso já é um pontapé inicial, já é importantíssimo. Agradeço você a esse momento, a esse espaço que você tem aberto aqui pra gente, trazer essa história. E eu fico muito feliz. Como eu disse, a minha missão é continuar a luta dos nossos ancestrais. Bom, se Deus quiser, vai dar tudo certo, já tá Já dando. deu. E eu, na verdade, eu que agradeço, né, Pete? Porque realmente eu tento trazer pessoas que mostrem para outras pessoas, né, tudo, a vida, as outras realidades, as possibilidades que é chegar em algum lugar, ser quem você é. Nós temos que acreditar, Muito. né? Sim. Naquilo que você quer, na sua luta, naquilo que aonde você quer chegar, se projetar e chegar lá, porque vai chegar. Sim. Entendeu? Sempre tem Mas você basta crer, mas... basta crer e seguir em frente, porque nada é fácil na vida, né? Tem uma caminhada longa. Fala. E eu acho assim, eu até fico agradecida pela dificuldade, porque o que eu já vi, que muita gente que para chegar realmente aonde quer não é fácil, passa por dificuldade. Então assim, eu até fico agradecida quando eu passo por alguma coisa assim, ou por várias, ou por lutar pro que eu quero mesmo, porque eu vejo e falo, porra, você é grata já tô sendo grata aqui porque eu tô correndo atrás, que me deu força de correr, de tirar do papel. Mas eu sei que também, tipo, é um processo. Tem que ter esses momentos, porque também se for tudo muito fácil, nem eu vou valorizar, entendeu? É verdade. Aí eu já vou falar, foda-se, entendeu? E você, o ego. E eu não quero ser assim, né? Até peço pra ter a fama vir e minha humildade continuar, porque não quero chegar, tipo, conseguir o que eu quero e perder o que eu sou, sabe? Não. Aí eu fico muito conversando com Deus. Tem que ser preservada, né? Exato, porque eu fico, pô, por favor, não me dê se eu não for quem eu quero ser, tipo, agora. Que eu já sei o que eu projeto, o que eu vou fazer com a minha voz. Exato, entendeu? Meio que uma missão, assim. Já tenho isso. Só que eu fico assim, pô, eu tenho medo de chegar lá e ser má, virar ao contrário. Mas eu fico, Deus, não me deixe chegar lá se alguma coisa acontecer nesse meio termo. Nesse processo, nessa consciência que você já está indo, você já conquistou isso. Entendeu? Trazendo essa humildade para si, para poder passar o que você quer passar, o recado que você quer passar, abrir as portas que você quer abrir. Então, eu creio que isso você já alcançou. Tomara, gente. E, Pete, a gente já está se caminhando para o final. Sim. Vou fazer o último quadro e a gente finaliza com mais uma perguntinha para você falar com o pessoal. Gente, esse é o quadro. Ele é o sem sentido, né, gente? Uhum. É o quadro Perguntas Sem Sentido para serem respondidas de forma séria. Eu também vou tentar perguntar de forma séria. Vamos ver. Tá. Se os espaguetes fossem pessoas, como eles fariam um aperto de mão? Ai, eu sou um macarrão. Boa. Por que os sapatos nunca se perdem em florestas encantadas? Você sabia que o sapato era símbolo de liberdade? É? É. Não sabia, não. Se você vê fotografias de escravizados do século XIX, às vezes você vê um homem de cartola, casaca, mas com o pé no chão, significa que essa pessoa era escravizada.
E se você visse uma pessoa, mesmo que maltrapilho, mas com sapato nos pés, significava que ele era um homem livre, né? Olha. Então, ainda que esse sapato estivesse apertando, ele ia exibir com orgulho o sapato A por ser liberdade símbolo dele. da sua liberdade. Bonito. E a liberdade é Ótima tudo. curiosidade. Não sabia mesmo. Eu tinha uma suspeita por causa do Harry Potter, né? Por causa do... do Dobby. Qual o nome dele? Ô, produção? Daquele... É o... Dobby. É o Dobby. O Dobby, ele no Harry Potter era escravizado. E aí, pra ele conseguir a liberdade, ele tinha que ganhar uma peça de roupa. E aí ele ganhou uma meia. Ora, veja. Você vê? Nunca tinha feito essa referência. Essa análise. Se você pudesse morar dentro de um livro de contos de fadas, qual seria? Qual seria? Um livro de contos de fadas. Talvez o da Tiana. Eu acho lindo dela. É o dela da Princesa e o Sapo? É. Eu gosto. Que é a única princesa negra. Agora, antes, né? Era Agora a única já... princesa negra que nós tínhamos, porque essa Mas eu acho parte que ela é a única exatamente... original, sabia? Porque as outras já tem, mas assim, são já criadas, né? Tipo Ariel, Branca de Neve. Mas eu acho que a Princesa e o Sapo é a única realmente negra que não copiou alguma outra, sabe? Que foi originada. Sim, é a única. Boa, parabéns. Parabéns. Mas eu achei legal. Eu acho que tem que ser isso, gente. Criar coisas novas. Por que as zebras não usam camisetas listradas? Porque elas já são listradas. Se você pudesse substituir todas as portas por portões de castelo, o que mudaria na sua vida? Quê? Se eu pudesse? Substituir todas as portas por portões de castelo. Por portões. O que mudaria na sua vida? Ora, veja, mas que interessante. Tirar uma porta e abrir um portão de um castelo. Que mudaria na minha vida? Talvez muitas coisas, talvez... talvez mudaria muita coisa. Você é ótimo. Talvez vai mudar, seria próspera, né? Seria uma rainha, uma princesa. Abrem os portões. Abrem os portões. Que eu não ia conseguir sozinha. Mas aí, né, tem um trecho de um jongo de um amigo meu, do Pretinho, que ele fala assim, né? Que eu falo assim, que é até Mãe África, que a gente fala assim, né? Oh, Mãe África, mas que saudade de ti. Eu vou morrer de saudade, Mãe África. A terra onde eu nasci, terra onde fui princesa, e o meu pai grande rei. Hoje eu sou um negro escravo, Mãe África, e o nosso povo também. Deixa negro chorar, deixa negro chorar, o coração de negro dói, deixa negro chorar. O nosso povo eram reis e rainhas que vieram e foram escravizados aqui. Tropa, triste. Tá triste, mas ainda dá tempo da gente tentar melhorar. Mudar. Tudo, né? Tudo, né? Tudo começa por cada um de nós. É verdade. Se você puder... essa aqui, ó. Por último, por que os dragões não gostam de donuts? Eu, hein? Os dragões não gostam de donuts. Ora, veja, e aí? E aí? Olha, eles que eu estão não sei perdendo, por que né? que é verdade. Eles gostam desde que a gente come por eles. Para os seres humanos, né, gente? Vamos comer. Pete, a gente já está chegando pro final. Vou só pedir para você passar. Eu ia te fazer essas duas últimas perguntas, lembra que eu te falei? Mas eu, na verdade, quero que você fale com a galera, passe o conselho, toque o coração deles da maneira que você quiser, como um recado mesmo pro nosso público. Então, tem uma história, uma frase de Martin Luther King, que ele coloca as seguintes palavras: eu tenho um sonho e eu compartilho com ele desse sonho.
de um dia eu ver os meus filhos sendo julgados por seus atos e não pela cor da sua pele. E eu compartilho com ele desse sonho. E um dia eu hei de ver tudo isso acontecer. Pois hoje a gente está aqui plantando e regando, para que no futuro bem próximo a gente possa erguer os nossos punhos dessa forma. E quando eu ergo meu punho dessa forma, que mensagem eu quero enviar? Que mensagem eu estou enviando para você? Eu quero enviar força, respeito, justiça, luta, resistência. Eu quero enviar para você uma educação antirracista para que a gente possa seguir em frente. Salve, salve a liberdade. Salve! Gostei, cara. O galera lá atrás que vai estar assistindo vai fazer. Tem que fazer, gente. É energia, é vibração. Você acredita, você projeta, tá? É verdade. E é isso. Muito obrigada, de coração mesmo, por você compartilhar um pouco da sua história com a gente, contar a importância que é enfrentar o racismo, não só em Vassouras, não só no Brasil, como no mundo. É verdade. E estou muito agradecida mesmo, Pete. Muito obrigada, tá? Que bom. Eu que estou agradecida, muito agradecida mesmo. Gratidão pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da nossa história, da nossa identidade, de povo brasileiro que somos, de Brasil de crioulo que somos, né? E trazer toda essa força de resistência do nosso povo, de nossos ancestrais. Gratidão mesmo pela oportunidade do espaço aberto aqui, claro, pelo convite. E qualquer momento que você quiser, pode me chamar que eu venho. Com certeza. Obrigada, tá? Maravilhosa. Meus amores, então a gente finaliza mais um episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu comentário pra gente saber a sua opinião. E vamos todos juntos, né? Não só um Brasil, mas para uma humanidade melhor. E muito obrigada. Não te esqueça de se inscrever no nosso canal. Até o próximo episódio.